Olá, alunos! Eu sou a professora Mônica e nesse semestre estamos juntos na disciplina de Responsabilidade Civil. Hoje, esse vídeo irá trazer para vocês algumas informações importantes para a realização do nosso primeiro time de aprendizagem. Os grupos já foram formados em nossa última aula. Vocês já sabem qual é o grupo a qual está inserido, porque sua inscrição foi feita na aula passada. Mas se você ainda não se inscreveu, entre na plataforma Blackboard, acesse a disciplina de Responsabilidade Civil e lá na coluna esquerda da tela haverá um ícone descrito Grupo Sessão de Negociação Simulada. Está logo abaixo do ícone Atividade Online. Escolha um grupo que ainda tenha vaga. Vamos falar um pouco da nossa atividade de aprendizagem? Dividimos a atividade em duas etapas. A primeira é a sessão de negociação simulada. E a segunda é a audiência de conciliação simulada. A gente já conversou sobre isso nos nossos encontros anteriores. Em uma negociação, não há a figura de um terceiro. Apenas as partes envolvidas naquele conflito estabelecerão ali um diálogo para tentar chegar a algum acordo. Já na audiência de conciliação, temos a figura do conciliador. E no nosso caso, o conciliador será a própria professora. Tudo bem? Bom, e qual dessas atividades ajudará a compor a sua nota da AV1? Qual delas valerá 2,5 pontos? A sessão de negociação simulada. É ela que é o principal objeto de estudo dessa atividade de aprendizagem, tudo bem? Na realidade, a audiência de conciliação, ela foi inserida nesse momento como uma forma de estimular o aluno a buscar aquilo que for melhor para o interesse do seu cliente. Essa atividade ela será um bônus para os integrantes que participarem dela. Vou explicar melhor mais adiante do nosso vídeo, tudo bem? Vamos compreender por hora cada uma das etapas? Bom, antes da sessão de negociação, cada grupo foi formado por 10 integrantes e foi criada uma sala virtual para cada um deles, pois é ali que ocorrerá a sessão de negociação. Dentro dos grupos, faremos uma divisão de tarefas. Isso pode ser feito entre vocês, alunos, tudo bem? 5 alunos irão representar o autor de uma possível ação judicial e os outros 5 representarão o réu. Caso em seu grupo estejam presentes menos do que 10 integrantes, façam a divisão de uma forma a igualar as representações das partes envolvidas na questão. Como vocês já receberam o caso, que será o objeto da sessão de negociação, já é possível providenciar, antes da negociação, os argumentos que serão apresentados durante a sessão. Apresentem argumentos consistentes, acima de tudo razoáveis, para que vocês tenham êxito na negociação. Durante a semana, vocês poderão fazer reuniões entre si, utilizando-se das ferramentas tecnológicas para uma videoconferência. Entre elas está o WhatsApp, o Google Meet, também poderão trocar e-mails, como forma de chegar a alguma proposta de acordo. Nossa próxima aula, ou seja, dia 3 de setembro, será o nosso grande dia. Será o momento para a realização da negociação. E qual é a dinâmica que vamos adotar? Bom, os 10 primeiros minutos da aula eu deixarei vocês à vontade para ajustarem detalhes ainda pendentes e também para vocês acessarem o grupo a qual está inserido. Após esse intervalo, visitarei cada uma das salas dos grupos dedicados. Minha ideia é observar a sessão de negociação.
Não haverá a minha interferência. Estarei ali apenas para observar a participação de cada um de vocês na atividade proposta. Portanto, senhores e senhoras, a pontuação é individual e não coletiva. Vivenciem essa experiência, trazendo situações próximas à realidade. Já conversamos sobre isso em nossa última aula. Essa visita irá durar por cerca de 50 minutos até que eu possa acessar todas as salas dos grupos dedicados. A sessão de negociação só iniciará quando eu ingressar na sala. Até o meu ingresso, os alunos que representam o autor poderão juntos elaborarem uma minuta do acordo, assim como aqueles que representam o réu poderão fazer o mesmo. Bom, e a segunda etapa? A audiência de conciliação simulada. Participarão dessa etapa o time de aprendizagem que tenha conseguido o melhor resultado para seu cliente. Assim, para essa escolha, irei analisar o time de aprendizagem que obteve a maior indenização para o autor e o time de aprendizagem que obteve a menor condenação para o réu. Caso exista mais de um time de aprendizagem com o mesmo valor, irei eleger representantes de cada um desses grupos para participarem da sessão. Senhores, aqueles grupos que não conseguiram chegar a um acordo na sessão de negociação simulada estarão excluídos dessa etapa. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez chamo a atenção. Mesmo que você não tenha sido escolhido para essa etapa, mas o seu grupo foi eleito para a participação da audiência de conciliação, você também será beneficiado com o ônus da atividade. Afinal de contas, qual seria esse bônus? O bônus será o acréscimo de meio ponto em sua nota da AV1, caso a conciliação aconteça. O parâmetro para fixação do valor da indenização serão aqueles valores obtidos durante a sessão de negociação. Se a conciliação não ocorrer, o bônus será o acréscimo de 0,25 pontos na nota da AV1. Quais são os documentos que você, aluno, deverá postar na Blackboard para que a atividade possa ser pontuada? Essa postagem deve acontecer no ícone Avaliação Online, ok? Não esqueçam disso. Bom, vamos às regras. Para os times de aprendizagem que não chegaram a nenhum acordo durante a sessão de negociação, o documento a ser postado é a minuta do acordo, que foi elaborado pelo grupo do autor e que foi elaborado pelo grupo do réu. Para os times de aprendizagem que chegaram a algum acordo durante a sessão de negociação, o documento a ser postado é o termo de negociação. Por fim, para os times de aprendizagem que chegaram a algum acordo na sessão de negociação e que também participaram da audiência de conciliação simulada, deverão postar o termo de negociação e o termo de conciliação. E qual é o prazo para essa postagem? Ela deverá ocorrer até o dia 10 de setembro. Não esqueçam da data. Não percam esse prazo, senhores advogados. O que deve conter nesses documentos? Requisitos indispensáveis são o nome do autor e do réu, o objeto da negociação, qual é a proposta do acordo que foi apresentada, a forma de pagamento, a previsão de alguma penalidade em caso de descumprimento do acordo,
declaração de que as partes nada têm a reclamar após o cumprimento da avença da transação, além de outras disposições que resguardam o interesse das partes. Senhores, a postagem é individual e não coletiva. Cada aluno deve postar o seu próprio documento, mas que evidentemente foi elaborado pela equipe. Não postem documentos diferentes. Eu vou ter o controle de quais são os grupos de cada uma das partes, tudo bem? Vamos lá. Vamos aprender colocando a mão na massa. Não fiquem receosos em errar. O momento para cometer erros é agora, não depois da graduação ter sido concluída. Eu ficarei na plataforma dando todo o suporte necessário para que a atividade seja um sucesso. Um forte abraço e estou ansiosa para começar com vocês essa nova fase de aprendizado. Até a nossa próxima aula. Grande abraço!